Amém. Que possamos, de fato, nesse momento, estarmos nos aproximando diante desse Deus que amamos, que exaltamos e que vamos adorá-lo, exaltá-lo de maneira coletiva, com o nosso coração quebrantado. Lembrando que fomos atraídos pela cruz, por Jesus, que demonstrou o seu grande amor por nós na cruz. Que esse momento não seja simplesmente mais um culto, mais uma quarta-feira, mas seja um momento na nossa vida, momento de comunhão, de crescimento, de aprendizado, de adoração, de louvor. Queremos dar as boas-vindas a você que está em casa, acompanhando pela internet ou ouvindo pelo rádio, e você que está aqui ao vivo e a cores. Temos visitantes, tem um casal ali. Vou pedir você, está vindo pela primeira vez ao nosso culto, fique em pé para a gente acolher você com um abraço. Sintam-se abraçados, acolhidos, bem-vindos. Não só os visitantes, mas os que não são visitantes também. Pode dar um abraço no seu vizinho de banco aí, na sua amiga, seu colega, mesmo que seja o marido, né, Iranúbia? É uma alegria nos encontrarmos aqui. E aí, vamos então ficar em pé e vamos ler o versículo 18 do capítulo 6 de Efésios. Vamos dizer todos, de fato, crendo nesta palavra. Turma que está aqui vai ler bem forte no microfone para o pessoal de casa acompanhar, mas nós aqui vamos dizer juntos: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Como nós precisamos fazer isso, né? Como nós precisamos orar com todo tipo de gratidão, de súplica, de intercessão, de pedir, de reconhecer a nossa fraqueza, de confissão, de quebrantamento. Todo tipo de súplica, perseverando. O complemento do versículo é: para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos dizer o versículo todo juntos, mais uma vez? Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Já tem uma grande mensagem aí, né? Estudar esse versículo aqui tem muitas lições, mas nós vamos seguir cantando agora com o grupo, louvando, lembrando que ao orarmos, Senhor, Ele nos enche do seu amor. Ser cheio do amor é ser cheio de Deus. Vamos fazer essa oração cantada. Esquecermos do mundo.
mais uma vez. Orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tua presença aqui. Muito obrigada, porque tu és o Deus Criador. Tu és o Deus que sonda cada um dos corações aqui. Senhor, nós somos te agradecidos por tua presença, pelo teu amor e pela salvação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ainda em pé, vamos cantar Quanto Amor. Podemos louvar por esse grande amor. A Deus te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. A Deus te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão De tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. ó Deus, eu te louvo. A Deus te louvo pelo teu amor.
obrigada, Jesus, pelo teu amor. Podeis assentar. Que maravilha viver desfrutando desse grande, maravilhoso amor de Deus. Temos os avisos hoje? O Capunga News? Ok, não. Mas as atividades vocês já sabem, né? Essa semana nós estamos em clima de festa, de férias, de colônia de férias, e as crianças estão vibrando. A equipe está cansada, mas jovem cansa. Encontrei 2 ali, tão cansados, não tão exaustos, porque jovem também cansa, mas jovem renova mais fácil, recarrega fácil as baterias, né? Então nós vamos nesse momento agradecer a Deus pela equipe, né? A irmã Soraya, que coordena toda essa área de novas gerações, a irmã Lucicleide, que coordena a área de crianças, e uma equipe enorme que está trabalhando, acolhendo e se divertindo junto. A turma se diverte também, né? Vamos orar também pela viagem missionária dos jovens e adolescentes, né? Adolescente e jovem trabalha na colônia de férias, adolescente e jovem vai para a viagem missionária, adolescente e jovem é parte viva, integrante da nossa igreja, como todos, né? Crianças, adolescentes, jovens e adultos. E pós-adultos. Existe isso? Então, nós vamos orar. Eu vou convidar, nesse momento, Yasmin e a irmã Edna Rivas. Nós vamos orar pelas atividades da igreja. No próximo domingo, temos a nossa assembleia. Vamos continuar orando pelo pastor, por toda a equipe, por toda a liderança da igreja, orar pelos enfermos, orar pelas famílias que estão vivendo esse momento de luto. Essa semana, a irmã Patrícia perdeu sua mãe, vamos orar. Então, você vai orar agradecendo a Deus o que já aconteceu essa semana e o que vai ainda acontecer, e pela viagem dos jovens e a programação de outubro, que é o encontro de casais. Temos outros acampamentos. Essa igreja é uma igreja que não para, porque é uma igreja viva, né? Uma igreja que a gente se move, mas principalmente para que Deus nos ajude a nunca perder o foco, o essencial que nós acabamos de cantar, que é proclamar esse amor. A irmã Edna vai orar pela igreja, pelo nosso pastor, nossa liderança, as atividades de domingo, pelos enfermos. A gente tem uma lista tão grande de pessoas que precisam de ajuda nesse momento, em relação à sua saúde física, e pelas famílias enlutadas. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento na Tua presença, junto com os meus irmãos. Muito obrigada, Deus, porque temos essa oportunidade de ir aqui na Tua casa, te buscar e te pedir, ó Pai, que Tu sejas com a Tua igreja, com o pastor Marcos, ó Deus, na sua liderança, no comando de todo desse rebanho, ó Pai, que é Teu. Te pedimos, ó Pai, que Tu renoves suas forças a cada dia, junto com a sua equipe e a sua família, para que ele possa, ó Deus, cada dia mais ter a Tua unção, ó Deus, e que assim possa conduzir a Tua igreja conforme a Tua vontade. Te pedimos, ó Pai eterno, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias que estão enfermas, por aqueles que necessitam, ó Pai, que Tu chegue até cada um, ó Pai, dando o Teu conforto, renovando as forças, restaurando, ó Pai, a saúde, sendo com os médicos, ó Pai, que estão acompanhando. Te pedimos também pelas famílias enlutadas, ó Pai. Te pedimos pela Patrícia Braga, que perdeu a sua mãe. Dá o seu conforto a ela, o irmão dela também, a toda a família. Te pedimos, ó Pai, pelos demais famílias, ó Pai, da Tua igreja, que têm necessidades e que precisam, ó Pai, ser alcançadas também por Ti.
Ajuda-nos a cada dia a levar a Tua palavra e que o Teu nome seja proclamado, ó Pai, e que a Tua igreja seja uma luz aqui neste local e fora dele. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Paizinho amado, ainda em Tua presença, Pai, a gente quer te agradecer hoje por o Senhor ter nos trazido até a Tua casa, por a gente poder ter a liberdade, Pai, de poder te louvar, te glorificar, de poder aprender mais da Tua palavra, Pai, com nossos irmãos. Muito obrigada pela nossa igreja, muito obrigada pelos líderes que aqui estão. Senhor Deus, a gente te agradece por nossa igreja ser uma igreja viva, Pai, cheia da Tua palavra, e por todo o calendário da nossa igreja também, Pai. Tudo é tão pensado e colocado aos Teus pés. Nos abençoa, Pai, abençoa a equipe que está servindo agora no congresso, que nessa colônia de férias, que cada criança aqui, Pai, possa sair muito melhor do que chegou, que a sementinha do Senhor possa ser plantada em cada coração, que cada família aqui representada também por essas crianças possam crescer em Tua sabedoria e poder cuidar dessas crianças conforme a Tua palavra. Obrigada também pela viagem missionária dos jovens e adolescentes, Deus, que também foi pensada com muito carinho, com o objetivo de levar a Tua palavra para quem ainda não te conhece, Deus. Que os corações nessa cidade possam estar prontos para receber da Tua palavra, que as pessoas, os jovens e os adolescentes que forem para lá, Pai, possam ser usados por Ti para Te honrar, Te glorificar, e pessoas possam sair de lá transformadas, tanto quem vai servir como quem já está lá esperando esse momento, Deus. Pai, eu Te peço também por todas as próximas programações da nossa igreja, que tudo possa correr conforme a Tua vontade e que Teu nome possa sempre, sempre ser exaltado e glorificado. Obrigada por esse culto, cuida de nós, que a gente possa sair daqui melhor que a gente chegou, que a gente possa entender mais da Tua palavra, e é tudo isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mês de julho, mês de missões estaduais. Então, Camusim de São Félix é uma cidade que vai receber a turma jovem, fazendo uma atividade evangelística, mas cada um aqui tem um cartãozinho lá na sua geladeira que tem o nome de uma cidade pela qual você está orando, não é? Quem já tem aqui? A minha cidade é Cabrobó. Se você não tem, você vai olhar ali no mapa e vai escolher uma cidade e você vai orar durante esse mês por aquele povo, o povo de Deus que tem ali, o povo que ainda não conhece Jesus, para que o nosso estado seja um estado que conheça que Jesus é o Cristo. Vamos ficar em pé e vamos dizer a divisa que temos de missões estaduais. Eu vou pedir uma ajuda, pastor Ronaldo, para vir ajudar o pessoal a dizer o versículo. E nós vamos cantar o hino. Durante o cântico desse hino, além de você entregar sua vida a Jesus, renovar seu compromisso com Ele, de se desafiar na sua oferta missionária, também pode entregar os seus dízimos. Quem está aqui presencialmente ou quem está em casa também pode participar. Vamos dizer o tema? Compartilhe o amor de Cristo. Vamos de novo, né? Compartilhe o amor de Cristo. Divisa. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5, 42.
Vamos orar agradecendo a Deus e renovando nosso compromisso de anunciar essa palavra, agradecendo as ofertas, a fidelidade de cada servo, que com alegria se desafia a expressar gratidão também, sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Vou convidar a diaconisa Ana Cabral para fazer essa oração e, em seguida, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida através do seu servo, pastor. Grande e poderoso Deus, nós estamos aqui para te prestar um culto de louvor, adoração e oração. Nós também, Senhor, estamos colocando de Ti todos os projetos da Igreja Batista da Capunga nesse mês de missões estaduais. Tu sabes as viagens que estão marcadas. Queremos, Senhor, te pedir, esteja com todos que estão habilitados, que estão voluntariamente se dirigindo a pregar Teu Evangelho, que sejam testemunhas vivas do Teu querer e da Tua vontade. Nós te pedimos também que Tu multipliques, Senhor, as ofertas, os dízimos, que Tu possas multiplicar em termos de utilidade em missões e na Tua igreja, tudo que for arrecadado aqui no templo para o Teu reino. Nós louvamos pela vida de todos os que contribuem e por aqueles que também virão a contribuir. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus. Queremos dar continuidade ao nosso estudo em Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Leremos os versos de 1 a 12. O texto fala de uma realidade, nos apresenta uma realidade realmente muito triste, que fica muito claro aqui para nós. Então, estamos juntos? Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 12, diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida
à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar a sua bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Meus amados, temos aqui um quadro muito triste e o autor sagrado procura descrever esse quadro de uma maneira realmente impressionante. Diz o texto, os irmãos, continuem comigo, por favor, com suas Bíblias abertas aí. Diz o texto no verso 6: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso lhe pesou o coração. Isso causou tristeza ao seu coração. Todos nós temos oportunidade de nos entristecer, não é verdade? A vida é feita de momentos alegres e muitas vezes de momentos tristes também. Então todos nós estamos sujeitos a viver situações que causam, de um lado, alegria, mas que também outras situações que porventura venham a causar tristeza aos nossos corações. E com Deus é a mesma coisa. E a gente fica pensando, imaginando, né, se o coração de Deus, naquela época, já estava pesado com a corrupção do gênero humano, como estará o coração de Deus hoje? Porque a palavra de Deus afirma que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, ela não fala de um mal que fica no mesmo nível o tempo todo, mas de um mal que cresce, de um mal que se multiplica, de um mal que se multiplica. Então, cada dia o mal vem se multiplicando, de geração em geração, nós vamos encontrando coisas piores acontecendo. A gente fica pensando assim, mas será que um dia as coisas vão melhorar? Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí a gente vê situações que cada dia mais entristecem o nosso coração. Essa semana, um hospital infantil na Ucrânia foi bombardeado com mísseis. Coisa triste demais. Você vê crianças sendo atingidas em cheio, cirurgias sendo interrompidas, pessoas morrendo, e esse cenário de guerra, de tristeza para o nosso coração, com certeza entristece o coração de Deus também. A Bíblia nos ensina aqui nesse texto algumas coisas que certamente fazem Deus se entristecer. O que desagrada a Deus e o que agrada a Deus? O que desagrada ao Senhor? O que faz Deus chorar? O que faz Deus chorar? A gente pensa, mas Deus chora, pastor? Chora. Jesus, quando olhou a cidade de Jerusalém, ele chorou por causa da cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, se ao menos hoje tu pudesses ver aquele que pode te dar a paz, mas isso está encoberto aos teus olhos. E de acordo com a narrativa de Lucas, Jesus diz: tu não conheceste o tempo da tua visitação. Que palavra tremenda, irmãos. Tu não conheceste, Jerusalém, o tempo da tua visitação, do tempo em que tu foste visitada pelo Espírito de Deus, do tempo em que o próprio Deus deixou o seu trono de glória e veio caminhar pelas ruas da cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, o próprio Deus peregrinando no meio dos homens. Tu não conheceste o tempo da tua visitação, tu não viste o próprio Deus andando no meio de ti,
Tu não reconheceste que era o próprio Deus encarnado no meio de ti. Isso fez Jesus chorar. Jesus chorou por causa de Lázaro também, a morte do seu amigo. E nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós podemos, sim, alegrar o coração de Deus, como também podemos entristecer o coração de Deus com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos ou até com aquilo que deixamos de fazer. De acordo com a história de Noé, o que faz Deus chorar, o que faz pesar o coração de Deus? Primeiramente, a maldade. Vejam comigo, irmãos, o verso 5. O verso 5 diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Continuamente mal. O Eugene Peterson, na tradução A Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. Qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. Não é mera coincidência. O coração do homem, o coração humano, continua corrompido, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. O que é uma pessoa má? Uma pessoa má é uma pessoa que planeja o mal para alguém, uma pessoa que não mede as consequências das suas palavras e das suas atitudes, uma pessoa que faz de tudo para prejudicar o outro e que torce para que o outro se dê mal. Esta é a realidade de uma pessoa má. Se nós temos de um lado a maldade, nós temos do outro lado, antagônico, a bondade. A bondade. Um detalhe é que a bondade tem a sua origem em quem, irmãos? A bondade tem a sua origem em Deus. Amém, irmãos? A bondade tem a sua origem em Deus. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Naum, palavra do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Esse é um texto para você decorar e ter na sua mente nos dias de angústia. Naum 1, 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Então, a bondade tem origem em Deus. Já a maldade tem origem no inferno, meus irmãos. A maldade tem origem no inferno. É lá que os demônios se reúnem em conselho para planejar o mal, para arquitetar o mal, para arquitetar a maldade. O Senhor viu que toda a imaginação, vejam só o verso 5, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Era continuamente má. Que coisa incrível. Viu que a maldade das pessoas e todo o desígnio do coração, tudo aquilo que vinha ao coração das pessoas, era continuamente mal. Isso entristece o coração de Deus. Mas o texto continua dizendo que outra coisa que entristece tremendamente o coração de Deus, né, é a violência. A violência. Verso 11, os irmãos estão comigo? Verso 11 diz assim: a terra
estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Violência. Eu creio que todos nós temos uma noção do que é viver numa terra violenta, não é verdade? Todos nós sabemos o que é viver numa terra violenta, numa cidade violenta, num país onde o número de homicídios é simplesmente alarmante, preocupante, cidades em que tantas e tantas vidas têm sido ceifadas simplesmente por conta de balas perdidas, que não são perdidas, são achadas, né? Porque elas acabam achando alguém e ferindo alguém, machucando alguém. Então, nós sabemos. E isso tem origem lá atrás. Lá atrás. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um estudo sobre o assassinato de Abel. Os filhos do primeiro casal se desentenderam por causa do culto. Por causa do culto. Porque o culto de um foi aceito, o culto do outro foi rejeitado. Brigaram a tal ponto de Caim tirar a vida de Abel. Mas a palavra de Deus nos diz, nos lembra que o Senhor falou a Caim. Eis que o pecado está à porta, Caim, à porta do teu coração. Mas você pode dominar esse desejo. Você pode dominar. Por que caiu o seu semblante? Por que você está com a cara fechada desse jeito? Por que você não consegue mais sorrir? Por que você está zangado dessa forma? Então, a Bíblia diz que o pecado começa. Todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. O ser humano havia se corrompido, havia se distanciado do projeto original de Deus, do propósito original de Deus. Eu creio que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem a realidade da corrupção na nossa terra. Como o Brasil sofre com a corrupção. Como o Brasil sofre com a corrupção. E vale a pena lembrar que a corrupção é simplesmente a mãe da miséria. A mãe da miséria que assola a nossa terra, que assola o mundo em que vivemos. Assola o mundo em que vivemos. A corrupção é a mãe da miséria. No serviço público, por exemplo, certa vez ouvi uma mulher, uma palestra de uma mulher de Deus, na Nigéria, que ocupou um alto cargo público como diretora do Banco Central da Nigéria, e ela como uma mulher de Deus, ela falando sobre essa questão do desvio do dinheiro público. Um exemplo muito claro, assim, muito simples que ela deu. Muito simples que ela deu. Imagine que um determinado político desvie dinheiro para si mesmo, para os seus próprios interesses, numa determinada região do país, dinheiro que deveria ser utilizado na construção de um hospital público que beneficiasse toda a cidade. Mas ele desvia esse dinheiro para a sua própria conta e parte desse dinheiro ele utiliza para comprar um carro de luxo para o seu filho. Carro de luxo, assim, pense assim num carrinho assim de mais de R$1 milhão. Aí o seu filho vai fazer algo extraordinário, porque afinal de contas ele está com uma Ferrari, está com um Lamborghini, está com um carro excepcional, né?
e aí ele dá uma arrancada muito mais forte, sofre um acidente, precisa de socorro, mas não tem como ser socorrido. Por quê? Porque o dinheiro do hospital está lá no carro dele. Isso é uma miséria. Isso é uma miséria, irmãos. Então, quanta miséria, quanto sofrimento o nosso povo tem passado, simplesmente por conta de desvio de dinheiro, simplesmente por conta de o dinheiro não chegar ao seu destino. Antes de chegar, ele passa por atravessadores, por pessoas que vão pegando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e tem que dar aqui, tem que dar ali. Mas um detalhe mais interessante ainda, irmãos, é que para combatermos essa cultura de corrupção, a gente precisa entender que a cultura, melhor, que a corrupção, ela tem essência simplesmente na mentira. Na mentira. E a mentira, meus amados, ela não começa em Brasília. Ela não começa nos governos. A mentira começa dentro de casa. Dentro de casa. A mentira começou dentro da casa de Abraão, quando Abraão combinou com Sara que ela deveria dizer em todo lugar onde eles peregrinassem, eles chegassem, que ela era sua irmã, não sua esposa. E Abraão passou isso para o seu filho Isaque, que combinou a mesma coisa com Rebeca. Onde a gente chegar, você vai dizer que é minha irmã, não que você é minha esposa. Então, a gente vê essa cultura de mentira sendo passada de geração em geração. Porque o pai ensina o filho a mentir, o filho vai ensinar o seu filho a mentir, e a mentira vai passando de geração em geração. E a essência da corrupção está na mentira. Está na mentira. Na mentira, quando se faz o imposto de renda, a mentira quando declaramos, fazemos qualquer tipo de declaração, a mentira quando simplesmente um pai chega para o filho e diz assim: avisa fulano que eu não estou em casa não. Quando está? Então, essa é a essência da corrupção, que é a mãe da miséria. É a mãe da miséria. E quando a gente pensa nessa realidade, a gente precisa encarar a realidade de que muitas vezes os pais se preocupam com os filhos, com aquilo que eles vão ser quando crescer. Mas na verdade não é com aquilo que eles vão ser quando crescer. Eles se preocupam com aquilo que eles vão fazer quando crescer. Eu quero que meu filho seja um médico, quero que meu filho seja um pastor, quero que meu filho seja um advogado, quero que meu filho seja um professor. Isso não tem a ver com aquilo que ele vai ser, tem a ver com aquilo que ele vai fazer. Se nós não investirmos no caráter dos nossos filhos, eles serão pastores corruptos, médicos corruptos, engenheiros corruptos, administradores corruptos e assim por diante. Antes do fazer, tem o ser. Se nós não investirmos na formação do caráter dos nossos filhos, nós não vamos conseguir quebrar essa cultura da corrupção no nosso país, e ela vai passar de geração em geração. Então, a corrupção é a mãe da miséria. A geração de Noé viveu segundo a sua natureza carnal, sem dar lugar a Deus. E, infelizmente, essa carnalidade, ela pode atingir, invadir até mesmo a igreja de Jesus. Paulo, quando se refere à igreja de Corinto, ele diz que aquela igreja
embora tivesse todos os dons espirituais, aquela igreja era uma igreja carnal, que não havia amadurecido, que precisava receber leite por alimento e não alimento sólido, porque não podia suportar um alimento sólido, uma vez que era uma igreja carnal. Não podemos esquecer que houve consequências para aquela geração. Houve consequências, assim como há consequências para tudo aquilo que nós fazemos. Gálatas capítulo 6 nos ensina que tudo aquilo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Nós simplesmente escolhemos o que plantar. Nós não temos o direito de escolher o que colher. Nós temos que escolher o que plantar, porque a nossa colheita será decorrente, será consequência da nossa plantação. Se a gente colhe, ou melhor, se a gente planta o mal, nós vamos colher a maldade. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher a bondade. A bondade. E não se esqueçam que tanto um quanto o outro tem efeito bumerangue. Efeito bumerangue. A bondade você lança e sem que você queira, sem que você faça por interesse, sem que você faça para ganhar alguma coisa, ela volta, ela abençoa você. Porque a palavra de Deus nos diz que a melhor coisa é dar do que receber. Quando a gente faz o bem de uma forma despretensiosa, com o coração sincero diante de Deus, nós já somos abençoados sem receber nada. Sem receber nada. Mas muitas vezes Deus é tão misericordioso que nos dá a alegria de receber um testemunho de alguém que foi abençoado com aquela situação, com aquela palavra, com aquele momento. Que coisa linda. Da mesma forma, a maldade tem um efeito bumerangue. As pessoas que planejam o mal contra os outros, jogam, portanto, o mal sobre os outros, elas vão colher a maldade sobre si mesmas. Infelizmente. Então, infelizmente, essas coisas podem acontecer até mesmo no contexto da igreja. E isso me faz lembrar da palavra de Pedro, capítulo 2, da sua segunda carta, 2 de Pedro 2, versos 4, 5 e o verso 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus não poupou anjos. Ele não vai poupar da mesma forma os injustos, aqueles que se deixam corromper no seu coração. No meio dessa tristeza toda, dessa situação que pesou no coração de Deus, o Senhor se alegrou com uma pessoa. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A respeito de Noé, falaremos na quarta-feira que vem. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a jamais ter qualquer atitude que possa trazer tristeza ao coração de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e louvar ao Senhor com esta última canção do nosso culto. Vamos adorar ao nosso Deus nesse momento em que já nos preparamos para encerrar o nosso culto.
e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, quebranta-me,
Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, desde tempos tão distantes, o ser humano tem entristecido tanto o teu coração. Ser humano este que é a coroa da tua criação e que justamente por causa da corrupção do seu coração tem destruído até mesmo a tua criação. Senhor, tem misericórdia de nós. Que Tu encontres, ó Deus, em mim, nos meus irmãos aqui reunidos, naqueles que nos acompanham à distância, motivos para alegrar o Teu coração, não para entristecer o Teu coração. Se o Teu coração, ó Deus, ficou e ainda hoje fica pesado, com tanta dor, com tanta tristeza, Pai, nós queremos caminhar na contramão. E assim como Noé, queremos ser um porém no meio de uma geração corrupta e perversa, resplandecendo como luzeiros no mundo, como o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses, capítulo 2. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos motivos de alegria para o Teu coração, não de tristeza, não de pesar. Em nome de Jesus, abençoa-nos, levando-nos em paz aos nossos lares, guardados por Ti, e que pela Tua graça juntos estejamos no próximo fim de semana, para louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus, pedimos amém e amém. Você pode cumprimentar seu irmão, sua irmã que está perto de você. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.